E para ter uma conversa, 30 milhões de euros, mais Luiz Araújo. Claramente, o Caio Jorge é o alvo prioritário, é o alvo preferencial, enfim, encabeça a lista de reforços do Flamengo para o ataque. É que o Flamengo também não é bobo. O Flamengo insiste, tenta, quer o Caio Jorge, mas enquanto isso trabalha em silêncio por outros nomes, praticamente claro e notório que o Flamengo se movimenta por outro nome. O Flamengo tentou uma troca direta, pau a pau, Luiz Araújo por Matheus Pereira. Se acontecer de pagar 50 milhões de euros, é a maior transferência da história do futebol brasileiro. Mas eu também ouvi de uma pessoa do Flamengo que é win or win, ou seja, essa situação para o Flamengo é vencer ou vencer. Então é para movimentar, é para mexer, é para incomodar. Mas é o Flamengo passando a mensagem para o mercado interno e para o mercado externo que tem 30, 40 milhões de euros para investir no único jogador. Fala, nação! Flamengo pressiona Cruzeiro por Caio Jorge e já tem plano B encaminhado. Paquetá no Flamengo? Será que o Paquetá já vem nessa janela pro Flamengo? Tudo isso e muito mais. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Sem mais, bora pro vídeo. O sol foi embora, mas o Caio Jorge, ele fica no Cruzeiro ou ele vai pro Flamengo? Que temos informações sobre isso. O Flamengo trata essa negociação como uma negociação à base do jogo de xadrez. Usam muito o termo paciência. Paciência é a chave do negócio. Mas nos bastidores do Flamengo já se tem um entendimento de que o Cruzeiro não vai amolecer, né? O Cruzeiro vai continuar dificultando a parada. O Cruzeiro se disponibiliza a abrir uma negociação, abrir uma conversa com o Flamengo oficial quando tiver algo em torno de 50 milhões de euros ou um valor cheio que possa chegar nesses termos, né? Eu digo valor cheio valor global de grana, como a gente escreveu ontem no texto, 50 milhões de euros, ou então uma composição que seja vantajosa para ele, Cruzeiro, abrir conversas e negociar o seu principal ativo ali, que é o Caio Jorge, seu principal atacante, o artilheiro do futebol nacional. Então, assim, essa composição de 30 milhões de euros, mais o Cebolinha, compondo tudo isso, sem chance. Rechaçou uma nova investida e para ter uma conversa, 30 milhões de euros, mais Luiz Araújo, que aí você pega dentro do valor de mercado hoje no futebol, o valor do Cebolinha é um valor um pouco mais baixo, até pelo fato dele estar em fim de contrato, e o do Luiz Araújo é outro valor, um valor acima. Só que o Flamengo vai querer fazer negócio com o Luiz Araújo, então assim, fica muito esse impasse, se puxa de lá, puxa de cá, e no entendimento tanto do Flamengo, que fala em jogo de xadrez e fala nessa questão de ter paciência, no Cruzeiro muita gente já acha que isso não vai dar certo, que o Flamengo vai chegar uma hora e vai desistir, né? Então essa hoje o status dessa negociação é essa. O Cruzeiro não amolece, o Flamengo fala em paciência, mas é um negócio que deve se diluir aos poucos e não deve acontecer. Não, e até porque o Cruzeiro, ele bate na tecla, ele bate o pé numa venda do Caio Jorge na casa dos 50 milhões de euros, que estou vendo aqui, convertendo, dá 320 milhões de reais. O Cruzeiro não quer negociar por menos disso, mas o que a gente apurou é que, caso chegue um valor próximo, incluindo mais um atleta na negociação, compondo essa negociação, o Cruzeiro passa a analisar, mas ainda está longe disso. E o Bruno Andrade, caso o Flamengo não consiga contratar o Caio Jorge, você pode trazer mais detalhes dessa apuração que nós trouxemos ontem, ele olha no mercado para alguma outra opção, porque a gente falou de Tati Castellanos, aquele atacante da Lazio, que o Flamengo estava de olho. As últimas informações que nós temos é que ele está a caminho do West Ham da Inglaterra. Não é uma negociação concretizada ainda, mas ele está a caminho muito bem encaminhado para vestir a camisa do time inglês. Então, já tira uma opção do Cruzeiro, do Flamengo, para a próxima temporada. Como é que está o Flamengo de olho no mercado, Bruno? O Flamengo há muito tempo que tem interesse na contratação do Tati Castellanos, enfim, o argentino da Lazio. É uma informação que ontem surgiu na imprensa britânica, esse acordo muito bem encaminhado com o West Ham, mesmo o West Ham tendo contratado também um luso brasileiro, mais brasileiro do que português, na verdade, Pablo Felipe, do Gil Vicente,
jogador que vem se destacando aqui no futebol português, também é ponta de lança, também é centroavante, é jogador de área, assim como o Castelhano. Mas achei um pouco curioso, né? Porque contratou o Pablo Felipe anteontem, ontem falar do Castelhano, os 2 jogadores para a mesma posição. Veremos então se em breve aí o West Ham anuncia a contratação do Castelhanos e passa a ser menos um nome nos bastidores do Flamengo. O que a gente tem dito aqui e tem escrito também na ESPN é que claramente o Caio Jorge é o alvo prioritário, é o alvo preferencial, enfim, encabeça a lista de reforços do Flamengo para o ataque. Mas aquilo que a gente tem percebido, conversando com pessoas do entorno do Caio Jorge, do Cruzeiro, do Flamengo, sobretudo do Flamengo, é que o Flamengo também não é bobo. O Flamengo insiste, tenta, quer o Caio Jorge, mas enquanto isso trabalha em silêncio por outros nomes. E o silêncio é tão grande que por enquanto a gente não conseguiu descobrir aqui qual é o plano B ou qual é o plano C. Mas claramente o Flamengo, com aporte financeiro grande, percebendo claramente que o Cruzeiro não diminui a pedida dos 50 milhões de euros, é praticamente claro e notório que o Flamengo se movimenta por outro nome. A gente vai estar aqui para tentar descobrir esses nomes, ou esse nome não tendo o Caio Jorge, mas não custa lembrar. Primeira proposta de 30 milhões de euros recusada, segunda proposta 22 milhões de euros mais o Cebolinha recusada, depois 24 milhões de euros mais o Cebolinha recusado outra vez. Entre propostas, conversas, investidas, foram 3 já do Flamengo e o Cruzeiro segue insistindo nos 50, e vocês já explicaram na perfeição, você e o Hernan, que ou 50 milhões de euros fixos ou um valor global de 50 milhões de euros. Envolveria então, por exemplo, o Luiz Araújo. O Cruzeiro gosta e quer o Luiz Araújo, aliás, gosta do Cebolinha. A questão é que eles não querem um Cebolinha no pacote Caio Jorge. Se o Cruzeiro procurar o Flamengo para negociar diretamente o Cebolinha por um valor abaixo dos 8 milhões de euros, que é o valor dele de mercado, o Cruzeiro avança com isso. O que o Cruzeiro não quer é que o Cebolinha seja moeda de troca na negociação pelo Caio Jorge. Moeda de troca para eles é o Luiz Araújo. E aqui eu reforço uma informação que eu descobri anteontem, que no começo de 2025, ou seja, já no ano passado, no começo do ano passado, o Flamengo, naquela ocasião, o Luiz Araújo não era indiscutível ainda, não vivia um pleno momento de forma no Flamengo. O Flamengo tentou uma troca direta, pau a pau, Luiz Araújo por Matheus Pereira. É uma informação nossa essa e eu vou aqui subscrever ela. O Flamengo, no começo de 25, tentou uma troca direta, Luiz Araújo por Matheus Pereira, e o Cruzeiro recusou. Então o nome do Luiz Araújo para o Cruzeiro não é de hoje que se fala, o Tite gosta muito dele, então veremos aí os próximos capítulos. Se porventura o Cruzeiro oferecer, por exemplo, 30 mais o Luiz Araújo, o Flamengo, oferecer 30 mais o Luiz Araújo, na cabeça do Flamengo, o Luiz Araújo tem um valor de mercado de 20 milhões de euros. Se for 35 mais o Luiz Araújo, passa a ser um valor de mercado de 15, mas a composição é essa, ou 50 milhões de euros fixos, ou 50 milhões de euros no global envolvendo o Luiz Araújo, que o Flamengo não quer colocar na jogada. Se acontecer de pagar 50 milhões de euros, é a maior transferência da história do futebol brasileiro. Então o Flamengo sabe da dificuldade, mas eu também ouvi de uma pessoa do Flamengo que é win or win, ou seja, essa situação para o Flamengo é vencer ou vencer. Das duas, uma, ou ele consegue contratar o Caio Jorge, que passa a ser um nome brilhante para reforçar o ataque do Flamengo, e mesmo que não contrate o Caio Jorge, o Flamengo passa a mensagem no mercado que tem muito dinheiro e que vai incomodar os principais concorrentes, Cruzeiro, Palmeiras, entre outros clubes do futebol brasileiro. Porque o Flamengo tem essa condição. Então é para movimentar, é para mexer, é para incomodar. Por mais que depois perca essa concorrência, o Cruzeiro saia por cima porque recusou todas as propostas, mas é o Flamengo passando a mensagem para o mercado interno e para o mercado externo, que tem 30, 40 milhões de euros para investir no único jogador. Então eles ganham de qualquer forma. Ganham mais, evidentemente, se conseguir o jogador, mas mesmo que não consiga o jogador, a mensagem foi passada, a pressão foi feita, porque pressiona o Cruzeiro, pressiona o Caio Jorge, e enquanto isso busca outro jogador no mercado. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, o Castelhano sim, era um jogador que interessava ao Flamengo, mas nunca foi prioridade. A prioridade é, de fato, o Caio Jorge. O Flamengo vai insistir um pouco mais, foram 3 propostas, ou pelo menos 3 investidas recusadas. O Flamengo muito provavelmente ainda faz mais uma,
e depois veremos quais serão os próximos passos. Ô, Bruno Andrade, só pra gente sair um pouco do assunto Flamengo, pode falar, Hernan. Não, só complementando o que o Bruno está falando da questão do Tati Castellanos, de fato há uma situação do West Ham, e a informação que a gente já trazia no Fala Fonte dias atrás sobre essa questão do Flamengo com o Castellanos é que o Flamengo não chegou a fazer proposta pelo Castellanos. Teve uma conversa, o jogador tinha uma possibilidade, um movimento assim que ele poderia olhar para o Flamengo com bons olhos pela questão familiar, pela esposa que é brasileira, e o mercado brasileiro sempre foi muito atrativo para o Tati Castellanos, mas não chegou a ter proposta do Flamengo, tanto que a resposta do Flamengo para o bom relacionamento que tem com o staff do Castellanos é assim, vamos esperar o Felipe Luiz resolver a questão da renovação, e aí depois a gente vai consultar nosso treinador, e aí a gente vê se avança numa conversa. Então estava muito embrionário tudo. E aí agora surge essa situação do West Ham, e a própria fonte que trabalha com o Castellanos e que tem muito trânsito aqui no Brasil, me dizia, né, no último Fala Fonte que a gente conversava, o Castellanos, se pintar uma coisa legal para ele na Europa, ele fica na Europa. Então, assim, Premier League, muito legal, muito bacana para a carreira do jogador. Então, essa questão tá avançando e o Flamengo não passou de opa, e aí, beleza? Vamos tentar de novo aqui, oi sumido, aquela coisa toda. Então, foco total no que é o Caio Jorge ou outro jogador que, como o Bruno disse, pode vir a aparecer aí enquanto se dificulta essa situação do Caio Jorge. Boa. O Bruno Andrade, para gente arrematar esse assunto sobre o Flamengo aqui, eu quero duas rapidinhas de você aqui, porque o nosso chat perguntou. O Robertinho mandou aqui no chat. Fala sobre a busca do Flamengo por goleiros, Brazão e Pedro Morisco. Eu sei que você tem uma atualização rápida sobre a procura pelo Brazão, que o Flamengo tem interesse e trata como plano A. Não é isso mesmo? Vai lá. É isso, plano A, o Flamengo por enquanto não subiu a primeira investida, ou pelo menos a primeira ideia, está muito abaixo daquilo que o Santos pretende pelo Brasão. O Flamengo inicialmente não passa ou não aceita passar dos 7 milhões de euros pelo Brasão, podendo subir um pouquinho mais ali até os 10 milhões de euros, mas mais do que isso é improvável, a não ser que haja ali uma formatação estratégica financeira muito interessante para todos os lados. Mas o plano A do Flamengo para a reserva, por enquanto, né? Porque depois pode chegar e brigar pela titularidade com o Rossi, mas o Brazão continua como o alvo prioritário. O Flamengo, então, entre 6 e 7 milhões de euros, podendo subir a 10, mas o Santos quer mais, tanto é que lá atrás recusou mais de 10 milhões de euros do futebol italiano. Não tendo o Brazão, o Flamengo olha sim para o Pedro Morisco, goleiro do Curitiba, que subiu com o Curitiba, enfim, dos principais jogadores do Curitiba na Série B. É o plano B, mas já ouvi aí um plano C que, por enquanto, eu prefiro mais confirmações de outras fontes para largar esse nome. Não quero ficar largando vários nomes aqui. A gente tem muita responsabilidade no que fala, é muita apuração, é muito contato, é muita ligação, é muita mensagem minha, sua, do Hernan, todo mundo. Então, para falar desse eventual outro interessado, plano C para o gol do Flamengo, eu quero pelo menos mais uma fonte para confirmar. Mas é o Flamengo claramente buscando um goleiro de peso para poder ali incomodar, entre aspas, o Rossi ao longo da temporada. Nação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Minha opinião é a seguinte: o Flamengo está certo de tentar buscar o Caio Jorge e ao mesmo tempo já ter um plano B por fora para poder, caso não der certo o Caio Jorge, poder contratar esse plano B. O Flamengo precisa mesmo de um atacante que chegue a disputar posição com o Pedro. Não um atacante que nem o Juninho, que chegou ali, ficou meio encolhido, meio com medo, caiu na pressão da torcida e não conseguiu mostrar o futebol. O Juninho não era um jogador tão ruim, mas não é jogador para nível Flamengo hoje. Se tem 100 milhões de euros para gastar, tem que gastar num jogador bom. Eu acredito que o Marcos Leonardo seja esse nome e seja um nome de excelente qualidade para poder não só ser reserva do Pedro, mas como brigar pela posição do Pedro. Como a Copa do Mundo é nesse ano de 2026, esses talvez 6 meses que tem aí, ou um pouco menos, antes da Copa do Mundo, vai ser uma disputa muito acirrada e quem ganha com isso é só o Flamengo por elevar o nível de ataque do Flamengo. Então o Flamengo faz muito certo em tentar esse nome. O nome do Paquetá, pelo que a gente está sabendo, é que o Flamengo quer tentar mais o nome do Paquetá para metade do ano, pois o contrato já está chegando ao fim, vai diminuir o valor
vai chegar a uma outra idade, o Paquetá já vai ser um pouco mais velho, o Flamengo pode pagar menos pelo Paquetá. A questão de conversas já ocorre há muito tempo, todos os dirigentes do Flamengo gostam do Paquetá porque é cria do ninho, é um jogador de excelente qualidade, titular da seleção brasileira, provavelmente jogará a Copa do Mundo, então nessa questão de qualidade não tem nem o que falar. Provavelmente ele vai ser o sucessor do Arrascaeta ou os dois podem jogar juntos, porque o Paquetá também faz a função de segundo volante, joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo, chegou a jogar de ponta esquerda com o Tite. Então é um jogador que tem muita qualidade técnica, pode jogar em qualquer área do campo e é um nome que o Flamengo irá buscar sim, eu acredito na metade do ano. Acredito que nessa janela ainda eles vão focar mais no atacante, goleiro, zagueiro já contratou e mais um meio-campista ali talvez, dependendo se o Alan sair também, né? Estão tentando empurrar o Alan pro São Paulo. São Paulo, pelo que se fala, não tem muito dinheiro para contratar. Aí eles estão analisando ainda se vende para o São Paulo ou espera a proposta de outros times. A questão do Marcos Leonardo, saiu na imprensa árabe que o Flamengo tem vontade sim de contar com o Marcos Leonardo e ele é o plano B que o Flamengo deseja. Outro nome que também foi ventilado é o Cão Elias, mas me parece que o Marcos Leonardo está mais pronto para esse desafio. Então o Flamengo tem muita chance de buscar esse nome como um plano B do Caio Jorge. O Flamengo tentará mais uma ou duas investidas no Caio Jorge. Se perceber que o Pedrinho BH, lá, o presidente do Cruzeiro, não quiser liberar o jogador, eu acredito que o Flamengo desistirá e focará no plano B, que é o Marcos Leonardo. Mas era isso, nação. Deixa nos comentários quem que vocês contratariam, Marcos Leonardo ou Caio Jorge? Deixa nos comentários pra gente saber. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!